maioria dos irmãos já conhece o nosso irmão Daniel. Daniel, ele é casado com a Camila, já faz 7 anos, batizado há 8 anos, pai do Davizinho. Davi está com quantos aninhos? Está com 3 anos, glórias a Deus, filho é bênção. Então, nosso irmão Daniel, ele vai trazer a mensagem de hoje, a maioria já conhece, mas para os que não conhecem, é bom a gente falar um pouco desse irmão. Pelo tempo, eu queria falar uns 4 ou 5 minutos do nosso irmão Daniel, mas eu vou resumir numa frase. Esse irmão respira o Evangelho. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, esse tempo que vamos passar juntos, ouvindo a pregação do Teu Santo Espírito, que vai, ó Pai, direcionar nosso irmão, que tem sempre se prontificado a pregar a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, com os nossos olhos atentos, ouvir a Tua mensagem. E agradecemos por esse irmão, por essa família que tem dedicado tanto na Tua obra, Pai. Ele tem o trabalho secular dele, mas ele trabalha muito no Teu reino. E nós vemos, ó Pai, esse trabalho, nós vemos esse fruto. Que o Senhor abençoe esse momento, essa pregação, e que o Teu nome seja louvado. E é por Jesus que nós oramos. Amém. 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 Graça e paz, igreja maravilhosa do Senhor, amém? Eu queria agradecer ao Márcio aí pelas palavras, eu não sou digno delas, mas para mim realmente é uma alegria muito grande estar aqui junto à família aqui do Guanabara, a família onde eu nasci para Cristo, e é uma alegria imensa estar aqui e ver o rostinho de cada irmão e cada irmã, você também que nos assiste. Assistir no sentido de prestar assistência ao culto, não no sentido de meramente ser espectadores do culto, mas você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe muito a sua vida e queremos aqui louvar o Senhor em espírito e em verdade. E pela manhã de hoje falaremos um pouco sobre a graça de Deus em nossas vidas. Recentemente eu li um artigo sobre o injusto julgamento de Jesus, mas não sob uma ótica espiritual ou religiosa, mas sim sob uma ótica jurídica. Jesus Cristo ele foi submetido a 3 instâncias de julgamento. A primeira foi o Sinédrio, que o Sinédrio tinha 70 membros, mais o sumo sacerdote, que na época era Caifás. Eles lhe imputaram a pena capital, mas como eles não tinham competência legal para realizar penas de morte, o Sinédrio o encaminhou para o pretório romano, que foi a segunda instância de seu injusto julgamento. Diante de um governador de província chamado Pôncio Pilatos, que este sim possuía o conhecido como ius gladi, o poder da espada, o poder da vida e da morte. E este, percebendo toda a malícia da alta cúpula judaica, mas também não tendo a coragem e a hombridade de enfrentá-los, sendo um típico político, encaminhou a terceira instância de julgamento, onde a própria população presente ao local iria decidir o que de fato ocorreu entre a vida e a morte do Messias, e também do transgressor Barrabás, sendo que a vida, a absolvição de um, implicaria necessariamente na terrível tortura e na morte cruel do outro, ou seja, da sua condenação. O desfecho do julgamento mais injusto da humanidade, do julgamento mais grotesco, insano e bizarro que a humanidade já presenciou e jamais presenciará outro igual. O resultado dele todos nós já conhecemos. Pilatos lavou as mãos
fugindo de sua responsabilidade, se eximiu de sua responsabilidade. E aqui eu quero colocar um parênteses aqui. Muitos de nós também nos lavamos as mãos em determinadas situações de nossas vidas. Nós devemos fazer diferente do que Pôncio Pilatos fez e não nos eximir de nossas responsabilidades, principalmente nossas responsabilidades espirituais. E a pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós nesta manhã é: qual é a sua sensação, o seu posicionamento perante as injustiças que presenciamos dia após dia? Por onde permeia o seu e o meu senso de justiça quando analisamos o maior erro judicial da história da humanidade, quanto à libertação do transgressor Barrabás e da condenação da perfeita pureza e inocência encarnada do Santo Cordeiro, do Filho de Deus, Jesus Cristo? Será que o senso de justiça humano é sequer comparável com a justiça divina? É uma pergunta que nós devemos fazer sempre em nossos corações. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 12. Mateus, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus. Palavras de Jesus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois a mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O destaque que eu quero dar é no versículo 6, onde diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E como é que nós, discípulos de Cristo, filhos do Deus Altíssimo, através do batismo, através do novo nascimento, como é que nós conseguimos lidar com todo este grande apetite, esta enorme fome e esta grandiosa sede de justiça, quando nos aprofundamos no injusto julgamento de Cristo, na maior aberração jurídica da história? Como é que a gente pode conciliar essas duas coisas aparentemente antagônicas e conflituosas? A resposta é simples de se entender, mas muito, muito difícil da gente praticar. É só eu e você nos colocarmos no nosso devido lugar de insignificância, ou seja, no banco dos réus, para termos o parâmetro, o panorama que a justiça de Deus é totalmente diferente da justiça do homem. É algo muito fácil, até gostoso de se ter fome e sede de justiça, quando não somos nós os acusados, quando não somos nós no banco dos réus, diante de acusadores e principalmente do juiz da causa. É muito fácil gritar perante todos: crucifica-o, quando não somos nós a pessoa a ser crucificada. Quando nós entendemos em nossa existência terrena que nós não estamos na posição de acusadores, tampouco e menos ainda de julgadores, mas sim na posição de réus, pois todos pecamos
e estamos destituídos da glória de Deus. Parafraseando o versículo 23 do capítulo 3 de Romanos. Quando entendemos com a devida honestidade o nosso incômodo lugar no julgamento divino, compreendemos que o versículo 6 de Mateus 5, quanto à fome e à sede de justiça, ela deve ser compreendida sob a ótica do versículo posterior, o versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E Barrabás, mesmo sem ter tido misericórdia, ele usufruiu da salvação do Filho de Deus. Mesmo desesperançoso, quando viu que iria competir a sua vida como o homem perfeito, impecável em atitudes e em palavras. E aqui mais um breve parênteses. Como é que eu e você nos sentiríamos se fôssemos competir com o Messias? Será que teremos alguma fagulha de esperança ou mesmo algum pensamento que iríamos ser salvos? Você já se imaginou competindo natação com Michael Phelps? Ou entrando num ringue contra Mike Tyson? Ou mesmo Anderson Silva? Será que teríamos chance de ganhar nos 100 metros rasos de Usain Bolt? Ou será que eu ou você teria alguma esperança de vencer uma corrida de Fórmula 1 contra Ayrton Senna se estivesse vivos? Eu não tenho dúvida alguma de que Barrabás já se conformara com a sua iminente condenação, já que de fato era criminoso, e um grande criminoso da época. E com toda certeza ele já sabia de toda a fama de Jesus, ou mesmo grande parte, e também sabia dos seus grandiosos feitos, dos seus milagres. E realmente, se a gente olhar sobre essa ótica, nos colocando no lugar de Barrabás, a disputa já estava perdida. Era simplesmente uma questão de tempo entre a condenação de Barrabás. Vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Marcos, capítulo 15, versículos de 6 a 8. Marcos, capítulo 15, versículos de 6 a 8. Diz a palavra de Deus: por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Aqui, nestas passagens de Marcos, vemos que Barrabás fora acusado de dissensão, de rebelião, e que estava junto de rebeldes que cometeram um assassinato. Alguns estudiosos relatam que ele fazia parte da seita dos Zelotes, que era uma seita judaica extremista que lutava de forma violenta contra o sistema que estava imposto, no caso, Roma. Pode até ser que Barrabás também fosse tão somente um bode expiatório, a pessoa errada no lugar errado. Em todo caso, sua morte também serviria como exemplo para que mais pessoas não se rebelassem contra Roma ou contra Pilatos. E aqui também cabe um outro parênteses. Será que nós estamos tomando conta das nossas companhias? Será que eu e você temos cuidado das companhias de nossos filhos, das nossas amizades? Porque muito provavelmente, se nós não tomarmos conta das nossas companhias, a nossa vida espiritual pode incorrer também em morte espiritual. Marcos, continuando aqui em Marcos, capítulo 15, vamos ler aqui a partir do versículo 9. Ainda em Marcos,
capítulo 15, a partir do versículo 9. Diz o seguinte: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele que vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o, desejando agradar a multidão. Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eis aqui a sentença, em última instância, tanto para Barrabás quanto para Jesus. Quando tudo parecia estar perdido para o transgressor, eis que a enorme, a imensurável graça de Deus recaiu de forma física para Barrabás e de forma espiritual para todo o servo de Deus, aleluia, ou seja, para a igreja de Cristo. E é nítido enxergarmos essa correlação entre Barrabás e nós, os remidos do Senhor, o povo de Deus. E cada um de nós, em um breve momento, estaremos também diante do tribunal de Deus. E como é que eu e você nos encontramos? Será que estamos confiantes neste mesmo sacrifício pelo qual Barrabás foi fisicamente liberto? O entendimento diário deste sacrifício está fazendo com que nós mudemos para o melhor, para o bem, as nossas atitudes, ou ainda continuamos realizando as mesmas transgressões e pecados do passado? O quanto você e a mim estamos comprometidos em levar esta absolvição graciosa para as pessoas, vamos refletir na seguinte frase: a pessoa salva também deve amar salvar o próximo. Você ama salvar o próximo, sim ou não? Amém. Devemos amar salvar o próximo. Vamos abrir aqui a carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Carta de 1 Pedro, capítulo 4. Versículos de 12 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 19. Diz a palavra de Deus: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Portanto, cada um de nós passamos, ou estamos passando, ou iremos passar por situações em que a nossa fé e a nossa esperança serão provadas.
Muitas vezes podemos nos sentir como Barrabás, com chances nulas de sermos salvos por nosso mérito próprio. Portanto, parafraseando aqui o versículo 19, se nós sofremos de acordo com a vontade de Deus, devemos também confiar a nossa vida ao nosso fiel Criador e praticar o bem, pois o alto preço já foi pago pelo único que teria condições de efetuá-lo, ou seja, Cristo Jesus, nosso justo juiz. Alguma vez você já se sentiu desesperançoso como Barrabás? O mérito da nossa salvação não está em nós, está 100% em Cristo Jesus. Amém? Livro de Tiago, capítulo 2. Livro não, carta de Tiago. Tiago, capítulo 2. Só voltando algumas páginas aí. Carta de Tiago. Capítulo 2, versos 12 e 13. Diz a palavra de Deus: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Parece música boa aos nossos ouvidos, né? Quando a gente ouve que misericórdia triunfa sobre os juízos. Será que o nosso julgamento perante o próximo se baseia tão somente na justiça, na nossa justiça, que volta e meia se confunde com uma justiça humana? Ou o nosso julgamento ao próximo se baseia na justiça divina, que é impelida pela misericórdia do Filho de Deus? Qual é a sua justiça? Lembremos que sempre a misericórdia triunfa sobre o juízo. E sabe por que nós, seres humanos, não entendemos a profundidade da graça de Deus? A carta aos Romanos pode nos explicar. Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. Romanos 5, versículos 20 e 21. Esses versículos vão nos dar os parâmetros aí da profundidade da graça de Deus. Romanos 5, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: a lei foi induzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 20, eu gosto da tradução da Almeida Corrigida e Fiel, que diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. A magnitude da graciosidade de Cristo é algo que está bem acima da nossa compreensão. Por isso que vemos o julgamento de Cristo, humanamente falando, como a maior aberração jurídica da história. Porém, o Filho de Deus estava colocando em prática, sentindo em sua própria carne e alma o exercício de sua própria natureza, da sua superabundante graça, que triunfa sobre todo e qualquer pecado. João 8. João capítulo 8. Livro de João, capítulo 8, versículo 34 a 36. João capítulo 8, versículo 34 a 36.
Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A nossa liberdade de toda a humanidade se encontra tão somente na condenação do Messias em nosso lugar. Ele é o nosso irmão mais velho, que ao invés de apontar o dedo, ele assume toda a bronca do irmão mais novo perante o Pai. Jogamos uma pedra na janela do vizinho, mas quem tomou a dianteira para assumir toda a culpa e todo o castigo do Pai foi o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele o qual vivemos desrespeitando e até mesmo desafiando. Se o Filho os libertar, vocês, nós, de fato, seremos livres. Para a gente finalizar, Provérbios 21. Livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21, versículo 18. Para a gente finalizar. Diz o texto: o ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Cristo se tornou ímpio e o maior de todos os ímpios para o resgate e a justificação da sua igreja. Por sua fidelidade, Jesus Cristo se tornou o maior dos infiéis, carregando todo o peso, todo o amargor do pecado de toda a humanidade. Foi entregue como infiel para que você e a mim fôssemos considerados retos. Este sacrifício foi por você, foi por mim. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Pai querido, queremos te dar graças, queremos te louvar, pois sabemos que o Senhor se colocou no nosso lugar para tomar toda a carga do nosso pecado e nos deixar limpos, retos, irrepreensíveis diante do Senhor. Não temos mérito algum com isso. Todo o mérito é do teu Filho amado, Cristo Jesus, que se entregou em nosso lugar. Nós estávamos como Barrabás, desesperançosos, sem perspectiva, mas graças à misericórdia de Cristo Jesus, que se colocou em nosso lugar, tornando o maior dos infiéis por nossos pecados. Por causa dele é que nós estamos aqui para te louvar neste primeiro dia da semana. Aceita esse culto, Pai, feito com carinho, feito com amor ao Senhor. Tu és digno de todo louvor. Esteja nos dando uma semana abençoada, cheia do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões e pecados e nos livre do mal. No nome poderoso do Teu Filho amado, nosso irmão mais velho, é que nós oramos e por fé agradecemos. Amém.